Fala pessoal, tudo bem? Tudo certo? Começando mais um conteúdo sobre o Tricolor aqui no nosso Central Grenal. Se tu ainda não é inscrito, já peço para tu te inscrever aqui no canal, ativa o sininho de notificações e não perde nada sobre o Tricolor. Bom, página virada. Agora o foco é o Flamengo na quarta-feira. E o Grêmio já se reapresentou hoje pela manhã, vai ter 2 dias de treinamentos aí, né? Um já foi hoje, o outro vai ser amanhã, terça-feira. E o Tricolor já começou quem sabe, aí, dar uma dica de alguns jogadores que vão entrar contra o Flamengo. O Grêmio deve ter algumas alterações importantes para esse jogo de quarta-feira, onde o Tricolor vai ter que tirar esse resultado de 2-0, né? Jogar contra um Flamengo em crise, é verdade, com a torcida muito... A torcida do Flamengo tá muito nervosa, né? A situação por lá não anda nada boa e o Grêmio vai ter a missão aí de se aproveitar dessa questão do Flamengo para quem sabe, né? Sonhar não custa nada e o Grêmio tem uma história que coloca o time como um forte candidato nessa epopeia contra o Flamengo de tentar tirar esses 2-0 e tentar a classificação na Copa do Brasil. Bom, então como eu disse para vocês, o Grêmio se representou hoje pela manhã lá no CT Luiz Carvalho. Teve um coletivo do time principal, né? Alguns jogadores do time principal contra o time sub-20. Alguns jogadores que são do time principal treinaram normalmente, alguns jogadores que ficaram de fora do jogo contra o Fluminense. E aí a gente coloca o Carbajo, que ficou com desconforto muscular, acabou ficando fora desse jogo contra o Fluminense, foi poupado. O Cristaldo, que está retornando de lesão, também acabou ficando de fora. Jeromel, que estava na lista de relacionados para o jogo contra o Fluminense, acabou sendo cortado de último momento, talvez por falta de confiança, algo do tipo, mas enfim, o jogador acabou não ficando no banco de reserva, mas estava na lista de relacionados. E o Luan, que reestreou ontem pelo Tricolor e chegou a jogar o finalzinho do jogo ali. 2 jogadores que ainda não estão prontos correram ao redor do gramado. Bruno Uvini, que passou a semana passada inteira no DM com desconforto muscular, ainda não treinou com o time principal hoje, correu só em volta do gramado, ao lado de Walter Kahneman, outro jogador que se recupera aí da fratura na mão, que agora precisa readquirir a questão física para poder voltar a jogar. Nesse jogo contra o Flamengo, como eu disse para vocês, o Grêmio poderá ter até 4 mudanças. 4 mudanças que o Renato talvez não tenha gostado, ou jogadores que ficam à disposição. Vamos lá. Por exemplo, na lateral direita, o Renato não gostou do que viu com o Fábio. Não gostou. O Fábio ainda com pouco ritmo de jogo, o Fábio não foi tão seguro, então o Renato deve optar pela volta do João Pedro. O João Pedro deve voltar à lateral. No sistema defensivo, e aí vai partir do treino de amanhã, porque amanhã deve ser feita uma reavaliação no Bruno Vini. Talvez o Bruno Vini volte ao time titular ao lado do Bruno Alves para ficar na vaga do Rodrigo Eli. O Renato, na coletiva de ontem, chegou a falar: olha, o Rodrigo Eli é um jogador muito experiente, um jogador muito bom, ainda tem algumas questões de ritmo de jogo, que aí o Renato já deu a letra, que ele não falaria isso se ele tivesse, por exemplo, gostado, achado perfeita o jogo do Rodrigo e tal, então ele já deu uma letrinha por aí. Então o Bruno Vini, eu acho difícil, mas hoje ele já treinou, já correu em volta do gramado, não fez treino com o time, então eu acho meio difícil ele voltar. Mas, como o Renato já deu ontem uma letra sobre o Rodrigo Eli, é uma possibilidade do Bruno Vini acabar voltando ao time titular ao lado do Bruno Alves. Aí vocês podem me perguntar ou ficar a dúvida para vocês: tá, Diogo, mas e o Jeromel? Existe essa possibilidade? Vamos lá. A possibilidade existe, mas acho muito difícil o Jeromel entrar já como titular num jogo gigantesco desse. O Jeromel tem técnica, tem tudo. O Jeromel é gigante, ninguém vai contestar o tamanho do Jeromel. Mas fato que o jogador tá parado aí, né, há mais de 8 meses. Aí vai voltar num jogo desses. O Jeromel ainda tá, né, sem ritmo de jogo. Então, porque jogo é jogo, treino é treino. Vamos lá, vamos combinar. E jogar contra o Flamengo, um time intenso desse jeito, dentro do Maracanã, precisando tirar uma vantagem de 2-0, é perigoso. Então eu acho, existe a possibilidade, mas eu acho muito pouco provável, tá? Bom, outra mudança que deve acontecer é pela meia, porque a saída do Ronald é dada como certa. Agora que o Renato ganhou aí o Carbajo, que deve voltar pro time principal, e também a volta do PP, que foi outro jogador que voltou ontem, jogou praticamente todo o segundo tempo, e o Renato gostou muito do que viu do PP. O PP também voltou muito bem, né?
Então começa essa dúvida aí ao lado do Vidiaçante. Quem poderia jogar? Carvalho ou PP? Pode ser que o PP ele não jogue todo o tempo. Isso é dado como certo porque o PP voltando de lesão. Ele até nem deveria ter jogado todo aquele tempo ontem. Ele acabou jogando porque o juiz deu mais 10 minutos de acréscimo, 11 minutos de acréscimo. Mas o fato é que ele poderia ter jogado ali somente 30, 35 minutos no máximo. Então eu acredito que se o Renato pode até sair jogando com o PP, mas não volta pro segundo, ou de repente joga o primeiro e depois o Renato faz uma mexida no segundo tempo. Mas o PP jogar o jogo inteirinho ainda não é dado como certo, não. Bom, quem mais pode mexer? Aqui outra possibilidade é o Cristaldo. Cristaldo voltando aí de lesão, fica à disposição para o time principal e poderá ou não entrar na vaga do João Pedro Galvão. Agora o Renato vai ter que ver quem se enquadra melhor naquela posição. Eu gostei muito do jogo do João Pedro ontem, tá? João Pedro, ele ainda falta um pouco de encaixe, um pouco de entrosamento com o time principal, mas deu para ver que ele fala a língua do Soares. Se entenderam muito bem os dois ali. O João Pedro tem muito a render, eu acredito, aí nos próximos jogos com o Tricolor. Mas aí o Renato vai ter que agora fazer essa escolha. Cristaldo ou João Pedro, ou daqui a pouco achar um meio termo para os dois jogarem juntos ali, mas aí fica a cargo do Cristaldo. Bom, todos esses detalhes devem ser definidos no treino de amanhã pela manhã, que o Grêmio vai fazer ainda antes de viajar para o Rio de Janeiro. Então amanhã o Grêmio viaja para o Rio de Janeiro, na quarta-feira joga contra o Flamengo, na quinta-feira vai para São Paulo, treina no CT do Corinthians, no sábado viaja para Vila Belmiro, né, viaja para Santos para enfrentar o Santos no domingo. E o Grêmio volta para Porto Alegre somente na segunda-feira. Então amanhã o Grêmio faz seu último treino antes dos dois jogos, agora os próximos dois jogos contra Flamengo e o Santos volta somente na segunda-feira da semana que vem. Beleza, pessoal? Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificações, não perde nada sobre o Tricolor. Um grande abraço. Até a próxima. Tchau.